Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Mecânica dos Solos. Hoje continuaremos com o tema Compactação dos Solos. Na aula passada, nós vimos os conceitos iniciais de compactação e um pouquinho sobre a teoria, os fatores que influenciam no processo de compactação. Hoje nós vamos nos ater aos ensaios de compactação, segundo a NBR 7182, e também o ensaio de Índice de Suporte Califórnia, conhecido como CBR. Então vamos lá começar. O ensaio de compactação, ele consiste em compactar uma porção de solo em um cilindro de volume conhecido, podendo ser um cilindro pequeno ou um cilindro grande, com o soquete caindo em queda livre a uma altura de aproximadamente 30 centímetros. Esse ensaio, ele tem a norma específica, como eu falei para vocês, é a NBR 7182 de 2016, conhecido como ensaio Proctor. Ele trata da compactação em diferentes energias, podendo ser uma energia normal, uma energia intermediária e uma energia modificada. E para cada energia, segundo a preparação do solo, eu vou usar ou um cilindro pequeno ou um cilindro grande. E o que muda nessa energia é o tamanho do soquete. Então, para a energia normal, quando eu utilizo um cilindro pequeno, eu vou usar um soquete de 2,5 kg. Para as demais energias, independente do cilindro ser grande ou pequeno, eu uso um soquete de aproximadamente 4,5 kg. E na energia normal, usando o cilindro grande, eu também vou usar esse soquete que a gente considera maior. Muda-se também o número de camadas distribuídas e também o número de golpes por camada. Então, é muito importante se ater a esse número de golpes e que o número de golpes seja distribuído de forma homogênea no material. Então, aqui é a tabela da norma, onde a gente trata os critérios para definir qual é a compactação que eu vou utilizar e quais as características que eu considero acerca do soquete, do número de camadas e do número de golpes. Ainda falando do cilindro, quando nós utilizamos o cilindro grande, nós temos ainda a utilização de um disco espaçador. E aqui nós temos a altura específica desse disco espaçador, que é de 63,5 milímetros. Aqui nós temos o esquema do soquete e do cilindro, sendo essas imagens aqui do cilindro pequeno. Aqui nós temos a fórmula da energia, que foi utilizada justamente para calcular a energia que está explícita aqui quando falamos energia normal, intermediária e modificada. E nós podemos comparar com a energia do equipamento que vai fazer a compactação em campo, por exemplo. Em relação à execução do ensaio propriamente dita, nós vimos na aula de preparação que nós podemos realizar esse ensaio com reuso de material ou sem reuso de material. Ou seja, com reuso, eu tenho a mesma porção de solo utilizada para fazer um mesmo cilindro, destorroada, homogeneizada novamente, e aí eu vou fazendo os outros corpos de prova, partindo-se sempre do ramo seco para o ramo úmido, homogeneizando a cada adição de água. Para utilizar a amostra sem reuso, nós vamos utilizar uma amostra para cada corpo de prova. Então, eu vou precisar de uma quantidade maior de material para realizar esse ensaio. A principal diferença que ocorre na utilização com e sem reuso é nos resultados de solos que contêm muita agregação ou solos muito concrecionados, que têm materiais mais friáveis, que podem sofrer quebra. Então, isso tem uma influência muito grande. E sempre que possível, é importante testar a compactação da amostra a partir da umidade de campo, porque a secagem também pode promover a desidratação ou alteração químico-mineralógica irreversível, por exemplo. Então, é importante sempre testar também a compactação com umidade de campo. Então, após essa preparação, o que nós fazemos? Se eu for fazer um ensaio sem reuso, eu já deixo todas as minhas amostras preparadas, com o teor de umidade adequado, e a cada compactação, eu vou utilizando essa amostra. Então, eu vou preenchendo o cilindro. Se for um cilindro pequeno, por exemplo, com uma energia normal, eu vou preenchê-lo em 3 camadas, cada camada tendo mais ou menos a mesma quantidade de material. Vou utilizar a base para fazer a compactação com o soquete e vou compactando com a quantidade de golpes necessária para cada energia. E após compactar a primeira camada, eu retorno, escarifico
ou seja, eu faço ranhuras na camada de baixo antes de colocar a nova adição de solo, para que eu tenha uma aderência adequada de uma camada com a outra, similar ao que a gente faria em campo. E aí procedo com a compactação novamente. Vou proceder com essa compactação até que eu chegue na última camada. Ao chegar na última camada, nós removemos o colar, que é a parte superior do nosso cilindro, para que a gente possa fazer o arrasamento do corpo de prova. É importante, durante a execução do ensaio, que as espessuras finais das camadas sejam semelhantes, que os golpes sejam perpendiculares e regularmente bem distribuídos, e não esquecer da escarificação a cada camada. Quando eu retiro esse colarinho, eu tenho que remover o excesso de solo. Esse excesso não pode ser superior a 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Se ele for excedente a isso, eu tenho que repetir esse corpo de prova. Então, nós escarificamos a parte que estava em contato com a parede do cilindro, para que posteriormente possamos retirar esse cilindro, esse colar, e aí sim, com uma régua biselada, fazer o arrasamento e retirar esse excesso. Após essa compactação, nós vamos pesar o molde, que já foi pesado vazio anteriormente, anotar essa massa de solo que preenche esse cilindro e também fazer a determinação do teor de umidade. Então, com o restante da amostra que sobrou na nossa bandeja, nós vamos pegar e retirar 3 cápsulas para a determinação de nova umidade. E a partir daí, nós procedemos com os demais pontos. Eu sempre coloco uma quantidade de água para elevar 2% em relação ao ponto anterior. Então, eu vou calcular essa quantidade de água que eu vou colocar nessa massa de material, a partir da umidade higroscópica que eu obtive na preparação, e vou sempre umedecendo esse solo à medida que eu aumente 2% nesses pontos. Eu tenho que fazer a curva de compactação com 5 pontos, pelo menos 2 abaixo do ponto ótimo e 2 acima, ou seja, pelo menos 2 pontos no ramo seco e pelo menos 2 pontos no ramo úmido, e um ponto mais próximo possível dessa umidade ótima. E aí repete-se esse processo para todos os pontos, construindo assim a nossa curva de compactação. Importante ressaltar que devem ser evitadas curvas de compactação com 4 pontos, e curvas com 3 pontos não são aceitas. Então, se ocorrer algum problema durante o seu ensaio, você tem que preparar uma nova amostra e fazer mais pontos para a sua curva ou refazer completamente o ensaio. Então, à medida que você for realizar sua curva, preste atenção nesses detalhes. Para a realização dos cálculos, nós vamos utilizar as mesmas fórmulas que nós utilizamos na aula de índices físicos. Então, nós vamos utilizar a fórmula do peso específico aparente e a fórmula do peso específico aparente seco. Na verdade, o que nós calculamos é a massa específica aparente. E aí, posteriormente, nós multiplicamos pela gravidade do local e temos o peso específico aparente, seja ele natural ou seco. Aqui nós temos a formulação para calcular o acréscimo de água a cada adição. Então, esse acréscimo de água é calculado em função da massa do ponto anterior e dos teores de umidade que eu tinha e que eu quero chegar. E aí, com esses resultados, nós conseguimos fazer a curva de compactação. A curva de compactação ela é traçada com os pares peso específico aparente, seco e teor de umidade. E aí, com essa curva, nós determinamos o peso específico aparente seco máximo e o teor de umidade ótima. O mais usual é se traçar a curva em termos de peso específico e não em termos de massa específica. Então, pode-se traçar a curva em termos de massa específica? Pode, porque é o que é calculado efetivamente no ensaio, mas o mais comum de resultados é a apresentação em termos de peso específico. É recomendável também traçar-se a curva da saturação, que foi mostrado anteriormente para vocês. E recomenda-se também traçar a linha ótima quando se compacta esse solo em mais de uma energia, também como eu mostrei anteriormente para vocês na aula de conceitos de compactação, na nossa aula anterior. Então, a gente pode fazer o traçado da curva de compactação e fazer a obtenção do teor de umidade ótima e do peso específico aparente seco máximo. Aqui nós temos o traçado das curvas de saturação de 100%, 90% e 80%.
A curva de compactação, ela é traçada segundo os pontos, onde a gente tenta alinhar os pontos obtidos no ramo seco com os pontos obtidos no ramo úmido, e quando fazemos isso manualmente, usa-se um conjunto de curvas francesas para que a gente possa encaixar aqui a curva ideal. E aí nós transferimos o ponto de pico como os pares de teor de umidade ótima e peso específico aparente seco máximo. Aqui nós apresentamos um exemplo de tabela do ensaio. Essa tabela de ensaio consiste em a gente anotar se o ensaio é realizado com ou sem reuso de material, qual a energia está sendo empregada, a amostra, quem é o operador, qual era a umidade higroscópica desse material, quantos golpes vão ser por camada, quantas camadas são, para que a gente não se perca durante a execução do ensaio. Aqui também anota-se a altura, né, do cilindro, o diâmetro, o volume desse cilindro, que é importante para que a gente possa executar os cálculos, e a massa do molde. Qual é a massa de amostra utilizada na compactação e a água que vai ser acrescida. No caso aqui, quando faz o ensaio sem reuso, você já pode deixar esse cálculo pronto, já fazer o acréscimo, e depois você já anota os dados da massa compactada com o molde e dos teores de umidade. Posteriormente, é feito o cálculo da umidade média para cada compactação e o cálculo, como eu falei, da massa específica e da massa específica aparente seca. E, posteriormente, o cálculo do peso específico para que a gente possa traçar o gráfico. E aí, com esses dados, a gente traça o gráfico novamente, traça as curvas de saturação e, com a junção aqui dos pontos no ramo úmido com os pontos no ramo seco, faz a interseção e faz o pico da curva. Então, esse é um segundo exemplo de um resultado de compactação. Um outro ensaio que é muito importante é o ensaio de índice de suporte Califórnia, que é conhecido como ensaio de CBR, que é dado pela NBR 9895 de 2016. Em geral, esse ensaio ele é base para o método de dimensionamento de pavimentos rodoviários. Teve origem nos Estados Unidos em 1939. Ele foi introduzido no Brasil na década de 60, e o princípio desse ensaio é que a gente busca obter um número, que é o CBR, que expressa a relação entre a penetração de um pistão com um diâmetro definido no solo, que eu estou estudando, comparado com o material padrão, que no caso é uma brita. Então, esse ensaio consiste na determinação da relação entre a pressão necessária para produzir uma penetração do pistão num corpo de prova compactado, considerando a pressão que vai ser necessária para produzir essa mesma penetração numa brita que é padronizada, numa brita padrão, que a gente fala. Então, basicamente, esse é o conceito do ensaio. A primeira etapa é realizar a compactação. Então, nós fazemos já o ensaio de compactação anteriormente. A partir da compactação, que é feita no cilindro grande, no cilindro de 6 polegadas, nós vamos para a segunda etapa, que consiste em saturar esse corpo de prova e medir a expansão durante 4 dias com o apoio de uma sobrecarga. E aí nós temos limites de expansão admitidos em projeto pelo DNR, para subbase e para base. Para subbase, expansão máxima de 1%, para base, expansão máxima de 0,5%. Depois temos a terceira etapa, que é a etapa de ruptura, para a determinação do CBR, com uma velocidade constante de 1,27 mm por minuto. Também temos aqui limites, tá, de CBR para as determinadas camadas, subbase ou base, dependendo da energia que a gente trabalha no projeto. Então, dentro da segunda etapa, após a compactação, nós vamos fazer o quê? Deixar esse corpo de prova imerso com a sobrecarga, e aqui, com o auxílio de um suporte, nós colocamos um extensômetro para fazer as verificações de expansão desse meu corpo de prova. Então, fazemos isso para todos os teores de umidade, né, para todos os corpos de prova que foram efetuados para a minha curva de compactação. Após essa segunda etapa, esse corpo de prova é retirado, ele é drenado, então essa água é toda drenada, ele, né, vai ficar na condição saturada, mas ele já está seco. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocá-lo numa prensa, que pode ser manual, pode ser automática, desde que eu tenha o controle da velocidade
e a medida, nesse caso aqui, por um equipamento eletrônico, a medida da penetração, a medida da profundidade aqui que eu tenho penetrando esse cilindro. A partir de uma célula de carga que é acoplada na minha prensa, eu consigo fazer a verificação da carga. E aí nós traçamos um gráfico com esses valores. Os valores são comparados com os índices padrão, que são expressos em porcentagem. Então, para cada corpo de prova, eu vou ter um gráfico aqui em função da medida da penetração e a carga que foi aplicada, e o índice de suporte Califórnia, ou seja, o CBR, é o maior valor entre a pressão para a penetração de 2,54 milímetros, comparada com a penetração para essa mesma profundidade, né, digamos assim, em relação ao corpo de prova, da brita, e a pressão para penetração de 5,08 milímetros. Os valores são aqui quebrados porque eles foram desenvolvidos em polegadas. Então, nós trabalhamos com o sistema métrico, por isso a gente tem essa diferenciação. Então, na verdade, o que nós fazemos é um ensaio para cada corpo de prova, um gráfico para cada corpo de prova, para que a gente possa obter os gráficos de resultados, onde aqui nós temos a minha curva de compactação e aqui eu tenho a curva dos pontos de CBR e a expansão. A gente verifica aqui, normalmente, sempre o ponto para o teor de umidade ótima. Então, qual é o CBR para esse ponto aqui que corresponde ao meu teor de umidade ótima e qual é o valor de expansão aqui para esse ponto de umidade ótima. E aí, assim, a gente contempla um resultado, né, completo, com o CBR correspondente a esse ponto e a expansão correspondente a esse ponto quando do traçado dos gráficos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido a importância desses ensaios. O ensaio de compactação, ele sempre baliza os resultados que eu quero para fazer a compactação em campo, então é uma forma de tratar os dados e saber qual é a umidade ótima necessária que você vai adicionar em campo para chegar nas melhores condições para o seu material. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de compactação de campo. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima aula.